Bom dia, alunos do terceiro termo da Escola Esmeralda. Estamos aqui na nossa segunda atividade de arte. A primeira atividade que fizemos foi sobre o desenho do lado direito do cérebro, que é da pesquisadora Betty Wades, né? Alguns já me mandaram por e-mail, né? E aqueles que não mandaram ainda, né? Continuem mandando, porque eu estou anexando todos em uma pasta para poder estar avaliando vocês, certo? Hoje, né, nessa segunda atividade, eu vou começar falando um pouco da cronologia da história da arte. Eu vou ver se consigo mostrar algumas imagens para vocês. Lembrando que quem não tem acesso à internet não vai ser prejudicado por esses vídeos que eu estou postando, né? Esses vídeos são para fortalecer aquilo que vocês estão vendo, mas quem não tiver acesso vai estar recebendo material, né? Eu consigo compartilhar também pelo WhatsApp e pelo Facebook da escola, certo? Então, nessa atividade, como eu estava falando, nós vamos começar a ver a cronologia da história da arte. Vamos começar lá da arte rupestre, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, para reforçar o aprendizado, né, daquilo que eu venho falando desde o início do ano letivo. Nós vamos começar da arte rupestre e vamos até a arte barroca, certo? E depois vamos entrar em cultura material e cultura imaterial, e patrimônio material e patrimônio imaterial, certo? O primeiro período que eu gostaria de mostrar para vocês, né, como é um registro cronológico, né, nós vamos pelo tempo, que está aparecendo aí na imagem atrás, na tela atrás ou do lado, é da arte rupestre. Lembrando que esse período aconteceu 40 mil antes de Cristo. E nesse período eles não tinham domínio da escrita. E rupestre quer dizer desenho na pedra. Essas pinturas eram feitas com sangue, saliva, plantas e outras coisas mais. Essa cena é uma cena de caça, essa primeira imagem. A segunda imagem é uma imagem dos homens da pré-história coletando raízes. Vocês podem perceber que, apesar de serem pinturas primitivas, existe uma certa beleza nessas obras. Uma outra imagem, agora nós vamos entrar na arte egípcia, né? Essa imagem que está aparecendo da arte egípcia são dos deuses, o faraó junto com os deuses da mitologia egípcia. Você pega e aparece o Horus, né? O deus Sol, que é representado na imagem do falcão, né? Tanto que tem um cara vestindo uma cabeça de falcão. E o outro personagem mitológico é do Anubis, o deus da morte. Então, né, está o faraó entre esses dois deuses. A outra imagem é uma imagem que mostra o Anubis, né, que é o deus da morte, e o faraó no sarcófago deitado, né, morto, e o deus da morte ali junto com ele. Depois vem o período da arte grega, né? Na arte grega, né, essa primeira imagem que está aparecendo aí é da arquitetura grega, é do Parthenon, certo? É um dos templos do período grego, da Grécia Antiga. Uma outra imagem que está aparecendo é do Discóbulo, que é um personagem das Olimpíadas, né? Foi lá na Grécia Antiga que surgiu as Olimpíadas. Vocês podem ver que ele tem um corpo bem definido, porque foi na arte grega que começou a se cultuar o belo. Se a gente pegar na arte rupestre e na arte egípcia, as pinturas eram feitas num sentido espiritual, religioso, ritualístico. Já na arte grega, eles já começaram a valorizar essa questão do homem, né? A questão da anatomia do corpo humano, a beleza, tanto que o corpo é um pouco musculoso, chega a ser até um pouco musculoso o corpo, né?
coisa que não era cultuado na arte egípcia. Mas também na arte grega eles não deixaram também de cultuar os seus deuses da mitologia grega. A outra imagem é do Poseidon, que é um personagem, é um deus da mitologia grega, muito conhecido na nossa cultura. A mitologia grega está muito próxima da nossa cultura. Vocês podem ver que nessa imagem que está aparecendo aí do Poseidon, também o corpo dele, vocês percebem que o corpo dele é bem definido, né, na questão anatômica, que é você cultuar o belo, certo? Agora nós vamos entrar para um outro período, que é o período da arte romana. Essa imagem que está aparecendo da arte romana, percebam que é uma imagem do imperador e ele não... a arte romana ela é praticamente uma cópia da arte grega. E percebam que essa imagem do imperador ele já não tem o corpo tão definido como na arte grega. Porque na arte romana eles tentavam ter uma certa fidelidade nas suas obras, produzindo ela mais real possível, mais verdadeira. Coisa que na arte grega eles acabavam dando uma extrapolada, aumentando na questão do corpo, né, para ficar mais definido, certo? Uma outra característica que tem na arte romana, que não tem na arte grega, é na arquitetura. Se você pegar na arte grega, você não vai encontrar nenhuma obra com arco, né, nas portas, nas janelas. Já na Grécia Antiga, na arte romana, se criou o arco, né, foi um avanço na arquitetura, certo? Depois da arte romana vem a arte cristã primitiva. Ela aconteceu do século I até o século IV depois de Cristo. Essas pinturas, as obras de arte cristã primitiva, eram feitas pelos cristãos, né, como o próprio nome já diz. E os cristãos, depois da morte de Jesus, né, como vocês sabem, eles foram perseguidos. E as suas pinturas eram feitas nas catatumbas. Essas catatumbas era onde eles enterravam os seus mortos, né? A imagem está aparecendo aí atrás do vídeo. Daí, né, agora vem a imagem, não é, numa pintura de Jesus, né, que é uma pintura que era característica desse período. E depois uma pintura foi muito representada, que é a pintura do Bom Pastor, que é de uma passagem bíblica. Depois vem um outro período, que é da arte bizantina. Foi nesse período o Império já tinha, o imperador tinha se declarado cristão e ele começou a se dizer como representante, se apresentar como representante de Cristo aqui na Terra. Essa arte ela ficou muito conhecida pelos mosaicos, né? Essa obra que está aparecendo atrás, né? Mosaicos são esses ladrilhinhos que vocês podem ver que tem, né? Até hoje esse tipo de arte é feito. Também ela ficou conhecida pelos vitrais, né? Aí vocês podem ver que tem um vitral de uma igreja. Foi através de um papa chamado Bruno Magno, que ele, na Bíblia tem uma parte que fala a questão da imagem, de cultuar imagens. E naquele período ele justificou que eles não estariam cultuando a imagem, eles estariam ensinando o cristianismo através dessas imagens. Porque nesse período a maior parte das pessoas eram analfabetas.
Então eles começaram a usar, e a Bíblia, né, a história de Cristo, é toda relatada através, né, através dos através dos evangelhos, né? E como a maior parte do pessoal era analfabeto, então se começou a usar essas imagens para ensinar o cristianismo a essas pessoas. Depois, o outro período que vem é da arte gótica. Essa a arte gótica é muito conhecida pela arquitetura. Aí, atrás aí está aparecendo a imagem aí da Catedral de Notre Dame, lá em Paris, né? Até um tempo atrás aí ela acabou pegando fogo, mas já estão restaurando. Vocês podem perceber que uma das características dela se vocês olharem na arquitetura, são o pé direito da construção, nas colunas são muito altas e todas, né, a parte de cima da igreja são todas pontudas, muito grandes. Eles queriam mostrar a grandiosidade do cristianismo, né? E, e depois a outra imagem que está aparecendo é da Catedral da Sé, que ela também é do estilo gótico, certo? Vocês podem perceber que nas janelas existe o arco, né? Arco de ogiva, é um arco pontudo, né? Também no meio da igreja, da imagem, tem um negócio redondo que chama rosácea. Tudo isso são características da arte gótica. E também continuou a mostrar os vitrais, certo? Lembrando que esse período da arte gótica aconteceu do século XII ao século XV. Depois a gente vem no Renascimento. Esse período ficou muito marcado devido como final da Idade Média. Eu já falei em sala de aula para vocês, não sei se vocês recordam, né? Antes, no período da Idade Média, era o teocentrismo, que era Deus no centro do universo. Quando iniciou o Renascimento, começou o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo. Na Idade Média, no teocentrismo, os cientistas, né, os pesquisadores eram perseguidos, tanto quanto quando foi descoberto que a Terra era redonda, o cientista teve que tomar um certo cuidado para divulgar essa notícia, para não ser perseguido. Então, depois, quando começou o Renascimento, começou a se valorizar o homem. Nesse período que começou a aparecer os nomes dos pintores. Vocês percebam que eu já falei vários períodos aí da história da arte e não falei do nome de artistas, porque nessa época, no teocentrismo, os artistas não eram anônimos, diferente no período do Renascimento, que é o teocentrismo. Ah, professor, então nesse período eles deixaram de acreditar em Deus? Não, simplesmente eles começaram a valorizar a ciência, dar mais abertura, né? Nesse período que surgiu o Leonardo da Vinci, surgiu o Michelangelo, certo? Essa pintura que está aparecendo atrás é do Leonardo da Vinci, é a Mona Lisa, uma pintura muito famosa. Essa outra pintura que está aparecendo agora é uma pintura feita na Capela Sistina, na Basílica de São Pedro. Ela foi feita pelo artista Michelangelo. Demorou 4 anos para ser feito as pinturas. Essa parte, essa imagem que está aparecendo, é a criação do homem, né? Vocês veem que representa como se o senhor barbudo fosse Deus, né? Criando, pegando no dedo de Adão, né? Fazendo a criação.
Essa terceira imagem que está aparecendo agora também é de todo o conjunto de pinturas que foram feitas na Capela Sistina. Se levou 4 anos para ser concluída. Era uma equipe de pintores, né? E além do Michelangelo que levou a fama pela obra, mas existiam outros pintores. Tanto que havia um pintor muito conhecido também, que é o Rafael, que fez parte dessa equipe de pintura. A técnica que eles usavam era a fresco, era um tipo de argamassa que era passado na parede, onde eles colocavam o papel e depois com o desenho e depois iam pintando a obra. Um outro período é o período da arte barroca, que aconteceu do século XVII ao século XVIII. Esse período, né, essa imagem que está aparecendo atrás é do pintor Verme, né? É a Moça com um Brinco de Pérola. É uma obra muito famosa. Uns falam que ela é a Mona Lisa do Norte, certo? O Vermeer era um pintor holandês, né? Então eles falam que ela é considerada a Mona Lisa do Norte. Depois vem uma outra obra de um artista brasileiro, que é o Aleijadinho, que viveu na cidade de Ouro Preto e foi um dos grandes artistas da arte barroca brasileira. Agora nós vamos falar da atividade que vocês vão fazer dessa semana, que é a atividade 2. Daí vem aquela pergunta, professor, mas por que você falou sobre a cronologia da história da arte? Eu gosto sempre de estar batendo nessa tecla da cronologia, que vocês vão perceber que está tudo ligado uma coisa na outra. Nessa atividade dessas semanas vamos falar sobre cultura material e imaterial e patrimônio material e imaterial. São coisas que estão interligadas, né? Daí vem aquela pergunta, né? O que significa a palavra cultura, né? Cultura vem de cultivar, né? De conservar. Então vocês vão estar recebendo um texto falando sobre isso, certo? Né? Ela começa falando sobre, né, o significado da palavra cultura e depois ela vai falar, né, a diferença ela vai se aprofundar um pouco, né, falando o que é cultura, né? A cultura ela vem do conhecimento de um povo, né? Um povo sem cultura ele não tem identidade. Se vocês perceberem, né, o Brasil a nossa cultura é uma cultura muito nova, porque o país é novo, nós temos um pouco mais de 500 anos. E o que acontece? A nossa cultura ela é muito diversificada, devido ao nosso país ser um país de várias culturas, né? Nós vamos ter a presença do indígena, do europeu, do africano e outras regiões do mundo e de outras partes do mundo. Então, essa cultura está se construindo, certo? Então, é muito importante que a gente a valorize. Pode ver esses países mais antigos, eles valorizam muito a cultura deles, né? Tanto que a cultura de outros países tem muita influência em nosso país. Mas a nossa cultura não deixa de ser valorizada. Se você pegar a capoeira, né, os nossos pratos típicos, né, tudo isso faz parte da nossa cultura, né? As religiões, a língua, né, a forma de falar, né, nossa nós falamos português, mas se você pegar o português de Portugal e o nosso português, vocês vão ver que já tem muita influência, muitas palavras indígenas, africanas,
né? Então é toda uma mistura, né? Tudo isso é a nossa cultura. E, né, é o texto que vocês vão receber, fala disso, né? Fala da cultura material, né? O que é a cultura material? A cultura material são as obras de artes plásticas, pinturas, são a arquitetura, tudo isso é um patrimônio material que é palpável, que dá para se pegar. Daí você pega imaterial, a cultura imaterial, ela é algo que você não. A cultura imaterial é algo abstrato, é algo que você não vai conseguir, até você consegue tocar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de cultura imaterial. A dança é cultura imaterial. Pega a culinária, é uma cultura imaterial. Ah, professor, mas se eu fizer lá um prato típico, eu consigo pegar nele. Mas não é isso. É algo que está uma pessoa que vai fazer um prato típico, por exemplo, está lá na cabeça dela, não é? Está na cabeça, está na mente dela. Né? Uma dança, os passos da dança está na mente dela. Né? Então, né, isso que difere da cultura material e da cultura imaterial. Depois, o texto fala sobre patrimônio material e imaterial, que né, são coisas ligadas à cultura. Não é? Por exemplo, o museu. O museu vai ser um patrimônio, né, material, certo? Né? Que tem, né, daí você uma obra de arte, né, como eu já falei na cultura material, né? Também é um patrimônio material. Patrimônio imaterial, né, vai ser né, como eu já disse, a dança, a culinária, a religião, né, tudo que está na mente das pessoas, certo? E tudo isso, gente, tem que ser preservado. Daí no texto vai estar falando de um órgão que chama IFAM, né? O IFAM é um órgão, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir ele aqui, deixa eu pegar, né? O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? É ele que cuida dos prédios antigos, né? Daqueles prédios que são tombados como histórico, né? Os museus, né? As antigas construções, né? Um parque, né? Tudo que tem que ser preservado é o IFAM que cuida. Né? E depois tem um órgão internacional que chama a Unesco, né? Que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Esse é um outro órgão, né, em caráter mundial que cuida também da cultura dos povos de todo o mundo. Depois desse texto, pessoal, vai ter 5 perguntas para vocês estarem respondendo, certo? Né, não vou alongar mais, já falei bastante. Crie uma rotina de estudo, né? Quando a gente estuda à distância, né? A gente tem que criar uma disciplina, chegar àquele um horário ali. Eu sei que muitos chegam cansados do trabalho, né? E acabam não tendo tempo para estudar, né? Então tenta criar uma rotina, né, de estudo para poder estar fazendo as atividades, certo? Uma outra coisa também leiam o texto, né? Respondam as perguntas e depois, no próximo encontro, a gente vai estar conversando, né? Para também dar dúvida como vai entregar essas atividades, né? Tem os professores que já combinaram, tem alguns alunos mandando para mim por e-mail, né? Quem tiver acesso ao e-mail pode ir mandando, né? E depois a gente vai, né? Através de foto, né? Da atividade respondida, e depois a gente vai estar conversando para ver como a gente vai, né? Tá fazendo essa avaliação. Eu preciso estar conversando com a coordenação da escola melhor para estar amadurecendo essa questão de como vou estar avaliando nas suas atividades. Mas, nesse momento,
se preocupem em fazer as atividades, né? Porque o mais importante, além de vocês me entregarem essas atividades, é o conhecimento de vocês, tá ok? Espero que todos estejam bem. Um abraço a todos.